Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 13 de maio de 2021, uma quinta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você. E você tenha um dia maravilhoso, especial, porque se o Senhor providenciou esse dia, se esse dia é uma realidade, já é uma realidade na tua vida. Se ele está concretizado, é real. Quinta-feira, dia 13 de maio, é real. Então, que o Senhor se derrame poderosamente e você viva o melhor dessa terra, como diz a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, um pedaço da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é para nós uma questão de sobrevivência, é uma questão de nos alimentarmos. Aí você vai falar, por quê? Porque nós não cremos? Eu sempre falo para você, não, nós cremos que Deus é grande. Quem seria tão, desculpa o termo, né? Quem seria tão idiota para não entender que Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso e Ele pode? A questão toda não é saber se Deus pode, porque tanto os de fora como os de dentro sabemos que Deus pode. Agora, o segredo é saber se Deus quer. O segredo é saber e conhecer o nosso Deus, não de ouvir falar, como diz o livro de Jó lá no finalzinho, mas de com ele andar. Não apenas de ouvir falar, mas agora, com os nossos olhos, enxergarmos ao nosso Deus. Então esse é o segredo. E por causa disso nós estamos aqui todas as manhãs, em nome de Jesus, e que o Senhor se derrame sobre a tua vida e que nós possamos prosperar, conquistar, realizar, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos lendo a palavra do Senhor em carreirinha, todo dia um pedacinho, mas de maneira linear. Estamos no livro de Mateus e agora estamos no capítulo 19. Já passamos por todos eles. Passamos pelo Sermão da Montanha, passamos pelo nascimento, pelos preparativos do nascimento de Jesus Cristo, passamos também por toda aquela condição quando o Senhor Jesus leva os discípulos a campo, como eu escrevi, o médico leva os seus residentes para uma visita, com mentoria, ou seja, o próprio Jesus levando os discípulos ao mundo, e mostrando, demonstrando a palavra dele como é eficaz, como é poderosa, como é profunda, e assim a gente vai andando, até que nós passamos por Mateus capítulo 13, por exemplo, que é o capítulo das parábolas, das 7 parábolas do Senhor, principalmente as 6, tirando a primeira, mas as 6 outras falam, e o reino dos céus é semelhante a... E ali está escrito, E a primeira parábola inclusive vou citar ela hoje, é a parábola das parábolas. É a mãe de todas as parábolas. É a parábola do semeador. E Jesus diz ali, se eu não entender a palavra do semeador, será infrutífero ler todas as outras parábolas de Jesus, Então nós começamos a andar agora por sobre o patamar. Quando vai lá em Mateus capítulo 12, versículo 1, ali o Senhor Jesus começa a pontuar a sua identidade, onde tem o seu ápice. E Mateus capítulo 16, quando ele fala que, quando Pedro exclama, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aí Jesus fala para ele, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Glória a Deus, ali a identidade de Jesus é exposta, é expressa, a enigmática identidade de Jesus está ali, revelada. E com isso vem imediatamente a identidade, a tua identidade, a minha identidade, a nossa identidade como corpo de Jesus Cristo, Quando diz, tu és Pedro, ou seja, você é um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, ou seja, sobre esta pedra,
edificarei a minha igreja. Então Jesus é a rocha eterna. Como o próprio Pedro fala, né? Eu até brinquei com você e falei assim, quem é a pedra que é Pedro ou Jesus? Ué, nada melhor do que consultar o próprio Pedro, quando ele fala nas suas cartas sobre quem é a pedra angular, quem é a pedra principal, quem é a pedra que os construtores, os sábios rejeitaram, mas ela é suficientemente poderosa e eterna. Jesus Cristo, a nossa rocha eterna. E depois a gente caminha, né, por capítulo 17, que também está falando da identidade de Jesus, de uma maneira clara, de uma maneira didática, pedagógica, e entramos no capítulo 18 de Mateus. Eu falei para você que entre o capítulo 18 e o capítulo 19 é uma ideia só. Qual é a ideia? Daí Mateus ser chamado de um evangelho, né, temático, não cronológico como é o de Lucas, mas temático. Por quê? O tema principal de Mateus é mostrar Jesus Messias, Jesus Rei, e, portanto, mostrar o reino dos céus. Lembra que eu falei para você? É no plural, reino dos céus, enquanto Lucas e Mateus chamam de reino de Deus. Então vamos lá. Então o que significa isso? Significa que o Senhor Jesus começa usando de simbologia uma criança e termina Mateus 19 usando como símbolo um rapaz rico, um jovem rico, que é exatamente o que nós estamos falando agora. Então Mateus capítulo 19 diz respeito ao jovem rico. Essa é a tônica, né, principal, se utilizando da simbologia, né, do jovem rico, parabolicamente falando, o que significa, né? E aí Jesus está falando sobre o jovem rico e ele termina falando das riquezas. Mateus 19, versículo 23 em diante. Mateus 19, versículo 23 em diante, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles os olhos, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo. Em verdade significa que é uma escritura, né? Não que as outras partes não sejam, mas aqui tem uma conotação de justiça, de fórum, de uma audiência. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Então a palavra do Senhor, e claro que Jesus já está caminhando, né? Nós vamos ver daqui a alguns capítulos que Jesus está caminhando para aquilo que eu chamo de o Apocalipse de Jesus. O que Jesus fala sobre a escatologia. Escatologia significa os últimos acontecimentos. Claro que não é o nosso fórum de discussão hoje, mas só para você entender que nós chegaremos lá. Então, o que significa Mateus capítulo 19, do versículo 23 em diante? Jesus ainda está falando sobre a riqueza, trazendo à luz exatamente aquilo que havia acontecido em relação ao jovem rico. Então, só para a gente lembrar, o jovem rico era uma pessoa boa no sentido hebraico. Lembre que eu já falei, bom no sentido hebraico, no sentido bíblico, no sentido divino, não é uma pessoa caridosa, não é uma pessoa altruísta, não é uma pessoa que faz caridade, né? Isso é para a nossa sociedade, isso é para a nossa cultura ocidental. Para a cultura hebraica, judaica,
e eu poderia chamar de judaico-cristã, ser bom é aquele que cumpre a palavra, ipsis literis, começo, meio e fim. Esse é o bom. Por isso que Jesus, nos outros evangelhos, fala assim para esse jovem rico: por que me chamas de bom, se só um é bom? Por quê? Porque Jesus, naquele momento, eu sempre vou repetir isso para você, porque isso é importante na inteligência da tua fé, que Jesus, ele somente fica bom, humanamente falando, ele só fica bom a partir do momento que ele cumpre. Quando ele diz lá na cruz do Calvário, está consumado, pronto, agora ele é bom. Entendeu? Não significa que ele fosse ruim anteriormente, não, mas ele é bom porque ele cumpriu. Ele cumpriu todas as fases, né? O hebraico chama de chamar. O que é chamar? Chamar é ouvir, mas chamar também é obedecer. Então, imperativamente falando, quem ouve a palavra também cumpre a palavra. É a lógica de Deus. Ouvir é cumprir. Ouvir é fazer. Ouvir é, na verdade, automaticamente entendido de que a pessoa ouviu, ou seja, ela vai cumprir com aquilo que ela ouviu. Nós aqui, que no nosso português, a gente divide, né? Ouvir de fazer. Nem sempre aquilo que eu ouço eu faço, eu cumpro, eu realizo. Não aos olhos de Deus. Se eu ouvir, eu vou cumprir. Então eu não ouvi. Então esse verbo chamar, esse conceito chamar no hebraico, ele não existe sobre mim. Tá? Então vamos lá. Mateus capítulo 19, 23 diz exatamente sobre, remete àquilo que aconteceu anteriormente, que é sobre o jovem rico. Então o jovem rico era bom, conversando com Jesus, né? O jovem insiste, Jesus fala, então você precisa cumprir dos 10 mandamentos, Jesus pontua 5 mandamentos mais um. Qual é o outro? É de Levítico capítulo 23, que fala sobre o amor ao próximo, né? Ele coloca esse versículo como um mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, eles pontuam 6 mandamentos. Os primeiros mandamentos, que diz respeito à adoração, ao culto ao Senhor, Jesus não toca no assunto. Até porque Jesus fala em outro evangelho que Jesus o ama. E porque Jesus o ama, a gente sabe o que significa, né? Na antiguidade, no Antigo Testamento, significava porque ama a minha palavra, ou seja, porque amou a minha lei, poloei sobre o alto e sublime monte. Então significa o quê? Que aquele jovem estava no sentido mediano, na média, ele estava cumprindo. Agora, vamos falar do último mandamento, da cobiça. Exatamente o mandamento que o Senhor Jesus não toca. Ele fala de todos os mandamentos a partir do mandamento de promessa, honra teu pai e a tua mãe. Mas ele não fala do último. Exatamente porque é assim que Deus faz conosco. Deus nunca vai apontar o dedo. Mas ele vai nos levar a meditar, a pensar a respeito daquilo que estamos praticando, fazendo, pensando ou sentindo. Então Jesus nunca, ele vai acusar, a não ser os fariseus, escribas, mas as pessoas normais, comuns, né? As pessoas que buscam a Jesus, Jesus não vai de maneira indelicada, mas Jesus é um cavalheiro. Então Jesus começa a partir de mandamentos que o jovem está cumprindo, para desembocar naquele que possivelmente era a fragilidade do jovem. Porque a Bíblia fala que o jovem era muito rico. Em outras traduções fala que ele era um príncipe, ou seja, ele era de família rica. Seus pais também foram ricos. Também mostra a respeito do jovem, do caráter. Ele era uma pessoa de família, ele era uma pessoa que tinha tudo, ele era uma pessoa que não faltava nada. Então por quê? Aí até que desemboca em Jesus falando o seguinte, olha, mas para você ser perfeito, venda tudo, dê aos pobres e siga-me. E aí o jovem retrocede. Exatamente isso que eu falo para você. O rico, ele é rico por 2 motivos na palavra de Deus. Ou ele é rico porque passou por cima de alguém, que creio eu que seja até os dias de hoje assim, né? Porque tem muito menos rico e muito mais pobre. Então o rico, para ser rico,
Ao contrário do que muitos acham, né? Porque isso é soberbo. O cara é rico, então a pessoa fala, oh, sou rico, eu vou escrever um livro dos 10 pontos, dos 12 pontos, dos 7 pontos que a pessoa precisa cumprir para chegar a 1 milhão. Vai conseguir? Só se passar por cima de outros. Ou então, em segundo lugar, a riqueza é um dom de Deus, né? Porque a Bíblia fala lá em Eclesiastes que a riqueza é um dom de Deus. Então, a impressão que temos sobre esse jovem rico, que ele é rico exatamente porque ele tem um dom. Só que ele não está sabendo o que fazer com esse dom. E aí eu falei para você o seguinte, olha, eu preciso identificar o dom que Deus me deu, eu preciso me alegrar, eu preciso celebrar, eu preciso festejar, reconhecer que veio da parte de Deus, e em terceiro e principal lugar, em terceiro e principal lugar, sabe o que é? Eu tenho que compartilhar, aquele dom não é meu. Como eu estou aqui falando com você, esse dom não é meu, é do Senhor. E se eu não reproduzir esse dom, se eu não dividir esse dom com você, eu estou pecando contra mim, contra Deus e contra o próprio dom que Deus me deu. Então eu estou aqui não porque você é bonito, nada disso. Até porque nem todos eu conheço. Mas eu estou aqui porque eu estou cumprindo com um chamado, uma constituição que o Senhor me colocou. Então é assim com todos os outros dons. E eu sempre falo para você, a Bíblia diz, e o Senhor derramou dons aos homens, e o Senhor deu dons aos homens. Então é necessário eu entender que existem dons e que o Espírito Santo distribuiu esses dons. O que fazer com esse dom? Primeiro, identificar que veio da parte de Deus. Segundo, festejar, celebrar, reconhecer, pontuar, sublinhar esse dom na minha vida. Terceiro lugar, compartilhar, dividir, que era o que estava faltando para aquele rapaz. Então aquele rapaz, ele iria ficar pobre? Com certeza não, porque é um dom de Deus. É como eu estar aqui com você, né? Bem ou mal, bem ou mal. Agora cabe a você avaliar. Quando eu falo sobre a palavra de Deus, eu estou escondendo alguma coisa? Falando, não, isso aqui eu não vou falar, vou deixar por último. Não, isso aqui não, porque é muito precioso, não posso. Não é meu, é do Senhor. Então, bem ou mal, eu estou falando tudo que eu sei. Se eu estiver falando pouco, então o erro é meu. Se eu estiver falando o excelente, o principal, o primordial e até o mais, também é do Senhor. Então eu não sou mais do que isso, eu sou isso que eu estou fazendo aqui. Então é exatamente essa constituição que o jovem precisava identificar, se alegrar e distribuir. Porque senão o dom de riqueza, nesse caso, eu estou falando para os de dentro, para nós que somos de dentro. Esse dom não tem razão de ser. Por quê? Para a pessoa ficar rica? Para a pessoa ficar poderosa? Para ela começar a praticar a teologia de semáforo? Sabe qual é a teologia de semáforo que eu falo? A teologia de semáforo é assim, você para com... Nunca faça isso junto comigo. Se você for de dentro, eu vou te exortar na hora. Mas a teologia do semáforo é o seguinte, a pessoa para no semáforo e vem a criança. Se vem a criança, porque os pais dela estão fazendo dela uma escrava, então não é bom dar esmolas. Olha a teologia, eu não sei aonde a pessoa teve tanto discernimento em 3 segundos, em 10 segundos. Ou então você vê a pessoa, porque essa pessoa precisava trabalhar, olha como é vigorosa, olha como ela é saudável. Aí eu penso comigo, que loucura. Como a pessoa que está do lado de dentro do carro, que está dirigindo o poçante, fosse diferente. E ela não estivesse ali, não por causa do vigor dela, não por causa da sabedoria dela, não por causa da inteligência dela. Não, por causa da misericórdia de Deus. Porque o meu Deus é misericordioso, eu estou aqui. Ou você acha que eu sou o melhor, o pior? Não. E somos exatamente... do mesmo, vamos dizer assim, da mesma forma, a forma chamada Adão e Eva, né? Mas em Jesus somos nova criatura, mas nós pertencemos à forma, né? Numa linha de produção, esse gabarito chamado Adão é um gabarito que foi rejeitado, mas
Eu sou descendente desse gabarito. Nós todos. Então, é em Jesus Cristo, o outro gabarito, a outra matriz é que nós nos ancoramos pela graça. Nós estamos nele. Então, é claro que essa teologia de semáforo não é uma teologia de Deus. É a teologia da pessoa, que a pessoa criou. De ter discernimento, de julgar uma pessoa pela fachada dela. Como se isso fosse possível. Como se Jesus age desse jeito. Nem com o rico ele fez isso. A Bíblia fala que ele o amou. Então, tirando essa teologia de semáforo que é pecado, porque a Bíblia fala que eu preciso distribuir, e riqueza aos olhos de Deus não é ter. Riqueza aos olhos de Deus é saber compartilhar. Riqueza aos olhos de Deus é saber dividir. É saber que se eu tenho hoje, é porque, na verdade, Deus foi bom comigo. E eu sou fonte de compartilhamento com alguém. E se eu tenho mais do que alguns, é porque eu tenho mais exatamente para suprir esses alguns. Esses alguns fazem parte da obra e da vontade do Senhor, tanto quanto eu. Então, a palavra do Senhor diz assim, né? Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a única entidade que faz sombra, desculpe falar assim, mas de maneira didática, faz sombra ao Deus Todo-Poderoso, é uma identidade chamada Mamon. Está lá em Mateus 6, que a gente já conversou a respeito. Então, Jesus fala que o dinheiro é essa entidade, e que quem tem a capacidade de levar esse material, como chamam, né? Esse metal vil, né? Como dizem os antigos, quem tem a capacidade de levar esse metal vil, a entidade sou eu e é você. Não é Deus, não é o diabo, somos nós, é o homem, é o gênero humano que tem toda a capacidade de levar esse material, né, o dinheiro, a riqueza, a um patamar, a uma dimensão de adoração, tornando-o entidade. Daí ser essa entidade a única entidade que faz sombra a Deus. Por quê? Porque é produzida, é reproduzida pelo próprio homem, pela própria coroa da criação, que ao invés de fazer aquilo para o qual ela foi criada, formada, não criada, né? Pelo qual foi formada, ela foi formada para adoração, né? Porque a Bíblia fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então o homem, na sua origem, ele tem uma origem eterna. Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Mas também o homem foi criado para adoração. Então, você e eu fomos criados para adorar. Para adorar. Simples assim. Se você não estiver adorando a Deus, você está adorando ou algo ou alguém. Possivelmente, alguma adoração, ou as pessoas que estão adorando a riqueza. A riqueza, sim, é mamon. A riqueza, sim, pode ser transformada em entidade. Então a Bíblia fala, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? E aí eu falo para você, que eles achavam que ser bênção, por isso que eu falei em um dos lugares que eu escrevi, eu coloquei teologia da prosperidade ou a teologia da pobreza. Qual é a correta, né? Por quê? Porque para eles e para nós aqui no nosso cotidiano, no nosso contexto, uma pessoa rica é uma pessoa abençoada, né? Então para nós, quando a gente fala assim, olha que fulano abençoado, a gente está querendo dizer em outras palavras, que fulano bom de grana, que fulano poderoso na área material. Mas Deus não enxerga desse jeito. Deus enxerga aquele servo bom, é aquele que cumpre a sua palavra, seja ela qual for. Se for dom de misericórdia, se for dom de socorro, se for o dom, como no meu caso, do ensino, do pastorado, enfim, todas esses dons. O rico é aquele que reproduz. O rico é aquele que cumpre. O rico é aquele que
que resulta, né, que tem como consequência de vida exatamente o expressar esse dom ao outro. É exatamente isso. Então, o que os discípulos estão achando ali, que aquele homem, poxa, aquele homem tinha tudo, de boa família, rico. Quem é que pode entrar no reino do céu se um homem como esse pode ser que não entre? Quem pode entrar? E aí Jesus, olhando tudo aquilo, ele nem responde. Ele diz o seguinte: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, há uma chance, se aquele jovem reconhecer quem ele é de fato, o porquê ele existe, o porquê ele está no planeta Terra. E é exatamente o que eu pergunto para você, que é a indagação de muitos. Por que eu existo? Por que eu estou vivo? Qual a razão da minha vida, daquilo que eu passei, daquilo que eu procedi, daquilo que eu errei, daquilo que eu fragilizei, os meus desapontamentos, o meu desânimo, a minha derrota, a minha frustração, as minhas tristezas, as minhas angústias. Por que de tudo isso? Então, o que Jesus está falando é que haveria um momento, e esse momento estava acontecendo, da pessoa se indagar e se perguntar qual a razão das coisas, qual a razão da vida, como poderiam alguns cientistas falando a respeito durante toda a história da humanidade, qual a razão da vida, né? É por isso que eu amo de paixão, eu sempre falo para você, um psiquiatra, psicólogo, também um filósofo chamado Viktor Frankl, e ele escreve em um dos seus livros O Sentido da Vida, né? Por quê? Porque a vida, né? Perguntaria um cientista, qual o sentido da vida? E aí Viktor Frankl responderia o seguinte: a vida com sentido. Então nós temos o sentido da vida. Você está vivendo essa quinta-feira porque existe um sentido, existe uma origem, existe um sentimento, existe um propósito. E o perigo das riquezas, né, diz assim: Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vós os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos. É claro que aqui Jesus está abordando um ambiente judaico, tá? Em um ambiente judaico, esses discípulos subirão a uma condição de julgamento, de juiz. Mas a palavra do Senhor fala, e aí nas cartas paulinas, é que nós julgaremos o mundo também, né? Nós julgaremos os anjos. Então haverá sim vamos chamar assim, uma força-tarefa de julgamento junto ao trono branco, né? Naquele dia, como diz Isaías, no dia da vingança do Senhor. E eu não quero entrar nesse momento agora, mas é só para dizer que nós, como Paulo diz, se nós julgaremos o mundo lá naquele dia, ora, por que não saberemos julgar nesse momento, ou seja, discernir, ter todo conhecimento, ser um conselheiro ao invés de aconselhado, né? Por quê? Porque nós vivemos uma igreja fraca. A igreja hoje em dia é fraca, né? A igreja que tem mais consumidor e menos mantenedor é uma igreja fraca. Então, o que Jesus está falando é que haverá um tempo, e esse tempo, creio eu, chegou, que é o tempo do amadurecimento. É o tempo de sermos adultos de fato. Como Jesus diz, conservando, né, as qualidades de uma criança, mas sermos adultos em outro nível. E por quê? Porque a riqueza, primeiro, ela traz uma falsa sensação de segurança. Provérbios 11:28 diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 17:16 diz assim: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Então, primeiro, falsa sensação de segurança. O dinheiro também pode trazer uma falsa sensação de sabedoria, uma sabedoria humana, porque ele tem dinheiro, então ele é bom, né? É por isso que ele escreve livro, porque ele tem dinheiro. Não.
Não significa nada isso, né? Provérbios 28:11, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Porque o pobre, ele está ouvindo tudo aquilo, ele está vendo tudo aquilo e está discernindo. Com certeza, como poderia falar, é embromation, porque isso não é verdadeiro. É porque é rico, é sábio? Não. Infelizmente, esse rico ou passou por cima de muitos, ou seja, matou, entre aspas, não matou fisicamente, mas matou, né, emocionalmente a muitos. Ou então, ele é rico por causa do dom de Deus. Se ele for rico por causa do dom de Deus e se sentir sábio, ele também está pecando. Por quê? Porque a riqueza gera orgulho, né? Ezequiel 28:3, de 7, o Senhor o Senhor Deus está falando do diabo, não dá tempo mais de ler. E, quarto lugar, a riqueza pode tornar a palavra infrutífera, né? Mateus 13:22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Por quê? O rico tem dificuldade em absorver a palavra, em aprender com a palavra, em discernir a palavra. O rico tem muita dificuldade. Por que ele tem muita dificuldade? Porque ele criou um feudo, ele criou um mundo paralelo. Como dizem alguns, ele criou uma Nárnia ao redor dele. Então, na concepção dele, ele é o rei daquele lugar. E, na verdade, ele é um pobre, cego e nu, como diz a palavra lá no Apocalipse a respeito das igrejas. Riqueza gera um amor às riquezas. 1 Timóteo 6, de 6-11, já estou terminando, que diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisas alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Bom, pena que não dá mais tempo, mas Timóteo, Paulo, né, falando ao seu discípulo Timóteo, ele fala de verdades maravilhosas e de como nós criarmos antídotos para que, havendo a riqueza, por quê? Porque a riqueza é um dom de Deus e a Bíblia fala para nós buscarmos os melhores dons, então não é teologia da prosperidade, é um fato. Agora, do outro lado, eu preciso aprender com Provérbios 30, do versículo 4-9, que diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E olha, Provérbios falando de Jesus, que maravilha. E qual é o nome do seu filho? Se é o que sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço. Não as negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade, a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então ele está falando o seguinte: Salomão diz o seguinte, o grande Salomão, o rico, o bilionário Salomão está dizendo o seguinte: não me dê nem de mais, nem de menos, para que eu não peque. Ou seja, nem a teologia da prosperidade, nem a teologia da pobreza. Como grupos defendem um ou outro, né? Mas que nós tenhamos o equilíbrio. É exatamente
o que um judeu falou há um ano e pouco atrás, há uns 2 anos eu creio. Ele falou naquele programa da TV Cultura, Roda Viva. O dono, puxa, esqueci o nome da empresa, é uma construtora, né? De várias construtoras. E o pessoal perguntou para ele, por que o senhor fez isso? Quando o senhor chegou aos 80 anos, o senhor doou 1 bilhão. 1 bilhão. Judeu. O senhor doou 1 bilhão do seu particular, e os teus filhos se levantaram contra o Senhor e tal, mas o Senhor fez exames e tudo, então o Senhor estava na... Eu estou falando isso porque ele falou de maneira pública, né? Senão não falaria. Mas o Senhor fez os exames, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas aí eles perguntaram, por que o Senhor fez isso? Ele falou, simples. Porque eu já cheguei nos 80 anos. Eu não posso dormir em várias camas, eu não posso comer em várias cozinhas. Então, aquilo que eu tenho tá bom, o resto eu vou doar. É exatamente esse ambiente de consciência, exatamente esse ambiente de sabedoria é que o Senhor propõe para que quando você estiver em prosperidade, não estar conectado a essa prosperidade, a esse enriquecimento, porque a riqueza ela passa, porque a riqueza é uma questão de momento, ora você está mais, ora você está menos, mas o que você não pode é se ancorar nessa riqueza, porque o grande perigo é esse, mas ancorar-se no Senhor, o verdadeiro autor e consumador da tua fé. Amém? Então, o que eu posso dizer a respeito dessas coisas? O que dizer? Aí eu falo para você o seguinte, seja sóbrio. Exatamente o conselho de Paulo, seja sóbrio, equilibrado, sabendo que o Senhor, sim, Ele é poderoso para lhe dar muito além daquilo que você possa imaginar, ou pensar, ou subir ao teu coração, ou os teus olhos verem, ou os teus ouvidos ouvirem, porque o nosso Deus é abundante. Mas quando eu tenho essa consciência, eu tenho que saber também que essa abundância é para eu dividir, é para eu compartilhar. Em primeiro lugar, a obra de Deus, o reino dos céus. Em segundo lugar, aqueles que estão ao meu redor. Em terceiro lugar, para que eu tenha o termômetro, que tudo pertence ao Senhor. Ele é o verdadeiro doador, Ele é o verdadeiro proprietário, em nome de Jesus. Amém? Então é exatamente isso que faz toda a diferença. E que eu e você temos que pensar. Porque a prosperidade é algo inerente àqueles que servem ao Senhor. A riqueza é, na verdade, um produto para nós que estamos de dentro, do lado de dentro. A riqueza é um produto da nossa vida com Deus. E se nós não formos ricos, porque é possível, porque é completamente factível. Na Bíblia não tinha muitos ricos, mas tinha muitos pobres. Então eu sei que eu tenho uma responsabilidade, como eu estou fazendo com você agora, né? É o que eu já te falei. Infelizmente, tudo que eu tenho está aqui. Eu poderia dar melhor para você? Poderia, mas eu não tenho. Então o que eu tenho eu estou dando a você, de coração. Então é exatamente essa riqueza que me faz prosperar. E essa riqueza que me faz prosperar é a riqueza que me faz entender que isso que eu tenho é um tesouro, mas que está à tua disposição, não está à minha disposição, está à tua disposição. E eu sou teu servo nesse sentido. Eu te sirvo, eu sou um serviçal nas tuas mãos. Na palavra de Deus, em tudo, eu sou um serviçal. Então, a altivez, a soberba, o orgulho, não me cabem na minha maturidade, porque tudo pertence ao Senhor. É o que Davi fala, não é? Por que eu vou dar do meu particular? Nada é meu. Tudo vem de Deus. E Paulo mais tarde completaria, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias a ele,
eternamente. Amém. Glória a Deus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, é maravilhoso, a palavra de Deus é tão poderosa e é por isso que eu amo a palavra de Deus, é por isso que a palavra de Deus ela precisa ser para mim o meu melhor, maior e principal alimento, como deve ser para você também. Em nome de Jesus, glória a Deus por todos vocês que estão aqui. O Jadson, nossa, que saudade, Jadson, tudo bem? Como é que vai a turma em casa, tudo bem? Tudo na paz? Deus abençoe Jadson também, a sua esposa, Ana Paula, saudades de vocês. O Bispo Antônio, minha tia Rosália, Pastora Mara, todos que estão aqui, Walter, a Elô, Wesley, filhos, a Eva, o Carlos, filhas, genros, a presença e o poder de Deus sobre João, Roseli, sobre a Ângela, todos os familiares também, os meus pais, o seu João, Dona Dária e também a Dona Nadir, seu Toninho, todos, a Amanda, seus familiares, a Amanda vai passar por uma cirurgia amanhã, a Glória, a presença e o poder de Deus também, estamos orando por aqueles que estão passando pela Covid-19, o Senhor lhes dê graça, o Senhor se derrame em cura, em saúde, em reconstrução, restituição de saúde, em nome de Jesus, como a Dona Maria Helena, Pastora Nadir e todos, a Elizabeth, peço orações pelo Paulinho, está internado na UTI por causa da Covid. Beth, tá bom, vamos estar orando pelo Paulinho. Paulinho, Pastor Paulinho, servo do Senhor, estaremos orando pelo Paulinho, claro, em nome de Jesus. Estamos orando por todos, né? Todos os nossos familiares e queridos que estão passando por esse momento, um momento crítico, um momento terrível, né? Mas que nós colocamos tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho aqui minhas anotações, né? Os meus pedidos de oração, e assim você faça também, as fotos, as anotações, os pedidos, para você não esquecer de nenhum familiar e tudo, e nós estamos orando e colocando diante do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é para nós um alimento de sustento, um alimento, ó Deus, que nos revigora, nos revitaliza, nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos consola. Por isso derrama-te, ó Deus, sobre nós todos que estamos aqui. Nós colocamos os nossos queridos, nossos avós, tios, netos, sobrinhos, filhos, pai, mãe, marido, esposa, diante do teu altar, nossos genros, nossas noras. Deus de poder, move-te, curando, visitando fígado, rins, pâncreas, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, tireoide, plaquetas, taxas. Derrama-te, ouvidos, olhos, recebam a cura. Na pessoa do pastor Paulinho, servo teu, Senhor, derrama-te com a tua glória, com o teu poder. Invade essa UTI, Senhor, com as tuas águas curadoras. Visita o pastor Paulinho. Ó Deus, em nome de Jesus, ressuscita, toca, traz o teu vigor, da tua vitalidade, em nome de Jesus. A Dona Maria Helena, a mesma coisa, a pastora Nadir também. Senhor, visita os leitos, visita os teus servos, servos teus, instrumentos de saúde, de palavra, pastores, grandes homens e mulheres do teu reino que pertence ao Senhor. Senhor, derrama-te, cura, visita, toca, restaura, renova, traz do teu poder, a tua saúde, a tua cura, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, em nome de Jesus, visita-nos nos nossos nervos, nossos tendões, coluna, dores, inflamações, infecções. Traz do teu mover, traz da tua obra de milagres, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, essa situação terrível, trágica, que passa todo o nosso povo brasileiro. Tem misericórdia, sara-nos, liberta-nos, ó Deus, perdoa-nos no nosso pecado, na nossa transgressão, na nossa iniquidade, como povo brasileiro, mas também como igreja, como povo teu, que nem sempre temos levado o verdadeiro evangelho. Tem misericórdia, cura-nos, liberta-nos,
traz da tua presença, liberta-nos de toda maldição, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós tenhamos uma quinta-feira maravilhosa, e que nós tenhamos, como a pastora Elizabeth aqui, tenhamos boas notícias, e nós possamos identificar a tua presença, o teu poder, a tua glória, o teu milagre, a tua intervenção. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, visitando o pastor Paulinho também, a tua glória, se derramando sobre a dona Maria Helena, a pastora Nadir e todos os nossos familiares e queridos. E nós te louvaremos sempre e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Até amanhã, com mais palavra de Deus às 10 horas da manhã. Um beijo. Amo vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau, pastora Amara. Tchau, Beti. Tô orando pelo Paulinho. Fiquem na paz. Tchau, tchau.